ver o último videozinho de jogar um Fortnite do ET de Varginha. Deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo aqui, se é muito longo. É 29 minutos. Sobre o ET de Varginha. Eu queria muito ver esse vídeo, vou ver aqui com vocês. Vamos ver se é real ou não. Eu prometi, estou aqui pra cumprir. Ó, Eu sou Lorelai Fox e vou ser a própria Arquivo X aqui para investigar histórias macabras e misteriosas, explicar detalhes do que aconteceu e mostrar tudo que você não sabia sobre ETs, serial killers, bruxas e até falando em serial killer, eu tô vendo aquela série do Netflix, Jeff Banner. Acho que é Jeff Banner. Assim que fala, não sei. Bizarro, viu? Bizarro. profecias. São 5 episódios pra gente comemorar o mês do Halloween juntos aqui no meu canal. Então Ah, é o mês do Halloween. É bom a gente ver muita coisa de terror. Eu gosto, hein? Vai ter muita coisa de terror que vai sair no YouTube. Muita coisa. senta no sofá, faz aí a sua proteção que você vai precisar. Vê se a porta tá trancada e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Sejam bem-vindos ao Arquivo Oculto. O que foi, Everaldo? Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o ET de Varginha. Tá amarrado? O caso ufológico O ET mais de Varginha, famoso cara. do Brasil e um dos mais Olha como que ele era, famosos que do fofinho. mundo. O acontecimento virou notícia até em jornais e documentários norte-americanos. É, isso tem. Claro. Na Netflix mesmo, eu falei, no dia da Noite do Terror, tem a série lá que é ET, OVNI, sei lá o quê. E é sério pra caramba o documentário. E tem falando sobre o ET de Varginha. Tem falando. Claro que você conhece essa história, né? Mas você sabia que não existiu um só ET? Foi praticamente uma excursão de ET, gente. Vieram ET tirar férias aqui no Brasil de tudo quanto era canto. Cada um foi para um lado. E sabe quem vai pegar carona nessa nave comigo? A Mabê, que é escritora, roteirista e apresentadora do Modus Operandi, um dos podcasts True Crime mais famosos da atualidade. Eu sei que ela ama ETzinhos. No dia 20 de Vou ver janeiro de depois. 1996, na cidade mineira de Varginha, a cerca de 300 quilômetros da capital Belo Horizonte, as estudantes Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, Liliane Fátima Silva, de 16, e Valquíria Aparecida, de 14 anos, decidiram pegar um atalho por um terreno baldio durante um passeio. Foi nesse momento que suas vidas mudariam para sempre. Agachado num canto próximo ao muro, havia uma criatura que, segundo as meninas, não era humana nem animal. Ela teria uma pele marrom brilhante, olhos grandes e Drogas. vermelhos e 3 chifres na cabeça. 3 chifres? Gigante, desproporcional ao corpo. Ué? Ainda segundo elas, o ser tinha uma expressão triste, de quem parecia estar ferido, ou tá doente, ou tá só no Brasil, né, Zé, gente? não. Sem Isso aí não é ET de Varginha, não. Isso é outra coisa, hein? pensar muito, elas correram, gritaram e acabaram acreditando ter visto o próprio demônio. Mas quando outras pessoas foram conferir o local, não havia mais nada. Apenas um cheiro terrível, que alguns dizem ser de amônia, outros de acetona, e um cachorro farejando uma marca deixada no chão. Alguns relatos dizem ainda que um pedreiro que trabalhava numa construção ali perto do local tinha falado que os bombeiros já tinham levado a criatura embora. Quando a gente pensa nesses relatos, ou mesmo em experiências estranhas, né, que as pessoas têm, existe um ramo da psicologia que vai pesquisar exatamente esse tipo de coisa, né? A gente vai chamar de psicologia anomalística. Dentro desse ramo, a gente vai ter os chamados fenômenos UFO,
né, que incluem, alegadamente, né, avistamentos de alienígenas, como luzes no céu, uma série de outras coisas, né? Que a gente vê que tem alguns conceitos, alguns fenômenos que a gente já entende que podem estar por trás desses avistamentos ou dessas experiências, né? Então, por exemplo, tem o efeito manada, né, que não é um termo muito convencional. Geralmente, na psicologia, a gente prefere usar o termo contágio psíquico, né, que é mais ou menos como que o filtro cultural pode influenciar na percepção e no comportamento das pessoas, né? Então, por exemplo... Aquele metaforando no dia que a gente tava na Noite do Terror, que eu botei aquele podcast que ele tava fazendo com um cara lá, ele falou que tem muito isso mesmo, o efeito manada. Que é assim, a pessoa acredita numa coisa, tipo assim, acredita que viu aquela coisa, aí, tipo, todo mundo pensa que viu também. Isso é o efeito manada. Todo mundo vai na onda e pensa que viu alguma coisinha ali já diferente. Nossa, eu vi também. E, tipo, é meio do psicológico, né? Se eu tenho ali um amigo que ouve um barulho no mato, Aí, eu ó. não vou lá ver o que é exatamente. Se ele sai correndo, eu vou sair correndo também. Quando a Também. gente pensa até nessa ideia dos UFO, Apesar que não, acho que eu iria atrás pra ver o que era. Eu tenho muito essa mania. Teve um dia em casa que eu escutei um barulho. Quando eu morava lá na casa da minha mãe. No andar de baixo. Que eu fiz. Eu fui andando devagarinho pra ver o que era. E, tipo, eu me senti num filme de terror. Eu andando devagarinho, assim, ó, olhando as coisas. O que pode ser? O que pode ser? Eu vou atrás, gente. Eu sou louca. UFOs, isso também acontece bastante. Então, por exemplo, em 38, se eu não me engano, em Nova Jersey tem aquela história de que reproduziram, né, um trecho de um livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos, e as pessoas acreditaram que realmente os alienígenas estavam invadindo. Isso causou um fenômeno em massa ali de pânico. Nossa, Eu esse sei que filme você é muito conhece bom. bastante a história do ET de Varginha, que é uma história Sim. assustadora que cresceu com a gente, né? É. Você lembra de quando essa história veio à tona? Qual a sua Lembro. lembrança disso? A minha lembrança muito forte é do Gugu. Do Gugu, É uma lembrança nossa. que, gente, era assim, pavorosa. Porque eles faziam o desenho do ET, né? Porque como a descrição era muito gráfica. Faz tempo. Que era tipo algo com chifres, com bolas vermelhas nos olhos, eu não sei o quê. Então eu lembro muito dessa descrição no Gugu. E eu lembro muito dessa entrevista no Fantástico. Gente, e a morte do Gugu? Colocando pisca-pisca em casa. Depois os filhos brigando pela herança lá. Achei meio estranho. Acho que alguém tinha que investigar mais isso daí. E eu lembro que foi assim uma grande. Assim, era a pauta semanal da televisão naquela época. E eu tenho muito lembranças, esses dois olhos vermelhos, assim. Sim, eu me lembro muito É o do chupacabra, chifre. pô. Pra mim, a coisa de um ET com Isso é o chifre chupacabra, me não é o marcou ET, não. demais mesmo. 3 chifres. Porque geralmente o ET cabeçudo, a gente lembra disso. Ah. Mas um ET chifrudo, ET. eu achei bem bizarro. Coitado, assim. E ET também o fato dele ter sido encontrado num terreno baldio. Porque eu meu morava pai. lá na casa da minha avó e tinha um terreno baldio do lado. Até hoje, Mabê, eu tenho medo de passar por aquele terreno e ver um ET à noite. Eu tô falando sério, parece que tô zoando. Eu tenho. Se você visse um ET na sua frente, o que você ia sentir, Ai, meu- você acha? Eu acho que eu ia ficar muito nervosa. O negócio do microfone Tipo, fica toda hora caindo. Acho que a primeira coisa eu ia tentar, tipo, olhar pro lado, ver se mais alguém tá vendo. Não olhar o pro problema é lado, esse, quem né? tá Só você passando ver, é o bonde. Fica aquela coisa Dos de como é que eu ET. vou provar. É, Que é o que eu gosto na história do ET de Varginha. Porque eram 3 mulheres. sim. Então, assim, não tem como uma só inventar e, tipo, convencer as outras 2 a mentir por ano, sabe? Tipo, elas não têm nada a ganhar. Eram 3, assim, se elas forem contar a mesma história sempre, então é mais certo de que elas estão falando a verdade. Agora, Esse eu fone é lá muito bom. sozinha, né? Tipo, Mas eu como queria um que lilazinho. provo? Ele tem um Eu acho que eu lilazinho. ia fazer o É mesmo muito que fofo. elas fizeram, sair gritando. Acho que vou bem correndo, pintar ele com achando spray que era o lilás. diabo, né? Porque elas Pra pensaram pensar que que era é o- qualquer Elas coisa Mas aquilo. pensaram. Eu gosto ele é muito de uma lindo. análise Até o que fizeram branquinho é uma vez fofinho. Que, tipo, elas pensaram que era um diabo porque elas eram muito religiosas, fervorosas. Então, pra elas, tipo, se não era um animal, não era um humano, era o diabo. E pra outras pessoas que acharam que acreditavam em alienígena, era alienígena. E eu acho que tem um pouco a ver com o que você acredita pode ser aquilo, assim, Sim, sabe? sim. Tipo, talvez se você não acreditasse em ET, você acredita que é o diabo. E se você não acredita no diabo, você vai acreditar que é um alienígena, enfim.
Mas uma coisa também não exclui a outra, né? Vai que o diabo é um alienígena, Vai que né? Vai que as duas coisas são uma só, né, Mabel? Não quer dizer que uma coisa elimina é a um outra. grande combo, né? Como eu falei no começo do episódio, o incidente não se Pensou? Vai resume que... a um ET. Tem algumas histórias paralelas que não são tão famosas quanto o encontro no terreno baldio, mas que são muito importantes para a gente tentar entender o que realmente aconteceu naquele 20 de janeiro. Bem, nesse mesmo dia, Oralina Augusta e Eurico Rodrigues, um casal de agricultores, teriam acordado de madrugada com um barulho do gado assustado na casa deles. O motivo seria um O objeto em motivo. formato comprido Essa voz que dela lembrava quando um faz o submarino sinistro. que É muito bom. sobrevoava o pasto e soltava muita fumaça. A Oralina diz que ficou observando o objeto por mais de 40 minutos. Gente, ela ficou fascinada ali com aquele surto que estava no céu da casa dela. Alguns relatos dizem que no dia 19 de janeiro, um dia antes do encontro lá no terreno baldio e do avistamento na fazenda, um satélite espião norte-americano teria captado a entrada de um OVNI no espaço aéreo brasileiro. Nada disso foi confirmado pelas autoridades. E essa disputa de pessoas falando que aconteceu alguma coisa e autoridades desmentindo tudo é talvez o ponto central da nossa história. A maior parte dos dados, ou a matéria-prima que a gente tem para trabalhar com essas evidências, é uma coisa chamada evidência anedótica. Então, basicamente, alguém contando alguma coisa. Então, a gente nunca vai ter acesso à coisa em si, mas o relato das pessoas em relação àquilo que aparentemente elas enxergaram, né? Então, existem alguns indicadores de personalidade que vão fazer com que as pessoas tenham mais ou menos esse tipo de experiência. Existe uma coisa chamada propensão à fantasia. Né? Algumas pessoas vão ter mais ou menos essa propensão. Né? Então você pode usar isso de uma forma mais produtiva, escrevendo um romance, uma fantasia, como de uma forma um pouco menos elaborada. Por exemplo, contando muitas mentiras. Né? O mesmo procedimento está por trás. Geralmente a gente não consegue lidar com o que a gente não sabe. Então a gente gosta de criar, né, respostas para essas coisas. Existem também diferenças psicológicas entre as pessoas. Algumas pessoas vão ter uma forma de pensar um pouco mais racional, né, um tipo mais pensamento, e outras vão ter um tipo de pensar um pouco mais intuitivo, muito mais sentimento. Então, por exemplo, uma pessoa mais pensamento, ela vai ver um fenômeno e pode dizer, bom, eu não sei exatamente o que é, eu vou procurar evidências para tentar entender isso. Uma pessoa mais do tipo intuitivo ou sentimento, ela quer que seja tal fenômeno, então provavelmente ela vai dar um jeitinho, né, de enxergar as coisas da forma que ela quer ver. Para entender por que elas querem acreditar, né, na verdade eles teriam dois caminhos. Um deles é partir do pressuposto que é uma crença. Então, aconteceu algo e eu quero acreditar que foi isso ou aquilo que estava por trás. Mas o que a gente vê é que essas experiências são reais para as pessoas que experienciam. Mesmo que aquele fenômeno não seja exatamente o que ela interpretou, para ela é exatamente aquilo. Real ou não, a fofoca logo se espalhou porque a gente adora, né? As 3 meninas e algumas autoridades deram entrevistas pro Fantástico, Discovery Channel, um artigo foi publicado no Wall Street Journal, a coisa Nossa, ficou famosa olha isso. mesmo. Lá Foi o fora. suficiente para que novas pistas surgissem. Isso é uma grande polêmica, né? Porque fala-se muito de No podcast que elas foram, elas falaram que uns homens de preto ficavam seguindo elas depois dessa história. Será o MIB seguindo ela pra ver se tinha algum ET por perto? Se elas estavam escondendo os ETs? Ninguém sabe. Assim, a gente pensa que é besteira. Eu, particularmente, acredito que tenha vidas em outros planetas, porque é muito egoísmo pensar que só o nosso planeta tem formas de vida. Mesmo que talvez não sejam evoluídos, mas, tipo, é muito grande, sabe? O universo é enorme, não é possível, entendeu? Agora, se eles passam por aqui, às vezes, dão um rolezinho, já não sei. que os militares teriam capturado. Tem toda essa coisa de que algumas testemunhas viram tiros de fuzis e que aí, enfim, que eles capturaram 2 coisas, né, com sacos pretos, que uma coisa teoricamente não estava meio mole, meio morta, e que a outra coisa estaria mais ou menos viva, né? Então tem essa coisa toda que aí eles foram levar pro hospital, né, da cidade, primeiro para um hospital que era público,
e depois eles foram levar pro hospital particular, que os próprios hospitais negam que isso tenha acontecido, então também não dá pra saber o que é verdade e o que não é. Mas tem essa discussão, né, desse que alguém capturou aí e de alguma forma começou a aparecer um monte de militar, aparecer, acho que até também, se não me engano, uma semana antes, mas que tem o cara, que ele é o piloto de Oi, ultraleve, que ele Igor. conta que ele tava ali por perto, por Três Boa Corações, noite. e ele ouviu algum barulho, ele viu no ar alguma coisa meio estranha, que parecia um avião caindo, e quando ele chega perto, que tem vários caminhões de militar e bombeiro, e não sei o quê. Então tem esses relatos de militares, que eu acho que isso deixa a história mais Verídica. mais verídica e mais, assim, confusa também, né? Porque as pessoas gostam muito de trazer essas conspirações do tipo, era algum teste militar, era alguma pesquisa, era alguma coisa. Ou eles realmente estavam lá, né, pra averiguar o bicho. É bem, E estavam, né, bem Mabê? confuso. Eu acho que estavam sim. Moradores da cidade notaram uma movimentação intensa de tropas militares na região, bem no dia do Ó, o incidente. somzinho Alguns do dizem que espaço os passando caminhões aqui no fone. teriam capturado duas criaturas idênticas àquela que as meninas encontraram no terreno baldio. Um morto e um vivo. Provavelmente saíram da mesma nave, gente. Uma terceira criatura ainda teria escapado. Olha o surto, gente. Teria escapado e ficou para o policial militar Marco Eli Xerezi a missão de capturar esse ETzinho. Mas como ele estava despreparado, ele acabou raptando o extraterrestre sem o uso de luvas ou equipamentos especiais e teria sido atingido por um arranhão. Teve uma luta ali, né, gente, do ET com o cara. Como Só assim, que dias Igor? depois, o Marco morreria por causas muito misteriosas. Um suposto laudo aponta que 8% do seu sangue continha toxinas desconhecidas, provavelmente resultado do contato Dorgans. com um alienígena fugitivo. Essa história, eu acho que é uma das que deixa o caso ainda mais assustador, né? Porque ele teria ido fazer uma cirurgia que aparentemente era simples, né? E até hoje o médico dá entrevistas e fala que o que aconteceu com ele foi raro, né? Que não se tem muito uma explicação. A versão Se eu oficial sou da polícia, esse dizem tipo de que o pessoa? Marco, né, que é esse policial que faleceu, Pensou? nem estava de Eu não serviço vejo naquele dia, espíritos. que a causa da morte foi uma Uma infecção amiga minha vê. generalizada causada por essa cirurgia que você falou no hospital. Eu não. Pode ter sido uma cirurgia alienígena também, não vou descartar, tá bom? Mas a família dele diz o contrário. Mas isso aqui é né? A sobre família ET. dele ET de desmente a Varginha. polícia e confirma vídeo. que ele realmente teve contato com o extraterrestre. O que dizem que algumas testemunhas teriam visto ele pegar alguma coisa, colocar dentro do saco e tal, pra levar. Isso que eu acho estranho, assim, sabe? Tipo, tanta gente ter visto, tanta testemunha ter falado. E, tipo, era um cara jovem, né? Ele morreu com 23 anos. Então, foi bem estranha a morte dele. E tão próximo, né? Não foi tipo 8 anos É. depois ele morreu. Morreu logo em seguida. Ele Eu morreu acho naquela bem época. suspeito. Outro caso muito estranho e sem resposta aconteceu no zoológico da cidade, onde 5 animais morreram em situações inexplicáveis. A bióloga na mesma Leila época, Cabral será? e o médico veterinário Marcos Mina disseram que os animais foram examinados e as mucosas de seus estômagos e intestinos estavam pretas. Uma necrópsia teria apontado uma substância tóxica como causa da morte dos animais, o que é uma versão bem parecida com a suposta causa da morte do policial Marco Xerezi, né? Antes dos anos 40, até tinha algumas pessoas que alegavam contato com seres de outros planetas, por exemplo, via projeção astral. E depois dos anos 40 já começam alguns relatos um pouco mais físicos, né? Então, pilotos, coisas assim. E aí, mais pra frente, alguns anos depois, é que se faz a conexão de que essas luzes ou esses avistamentos são, na verdade, seres alienígenas. Então essa talvez seja o grande pulo que as pessoas fazem pulo do gato. em entender um pouco desses fenômenos, né? Então um UFO, um OVNI, é um objeto voador não identificado. A partir daí, para um ser inteligente de outro planeta, é um salto muito grande. Além disso, a gente vai ver que a gente vive num mundo relativamente secular. Então, antes a religião dominava, as estruturas religiosas tinham ali um impacto muito maior. Mas a gente percebe que essas estruturas religiosas e simbólicas, elas são importantes.
Então, mesmo que às vezes as pessoas não tenham uma religião em si, hoje em dia a gente tem esse fenômeno da nova era, né? Então as pessoas são mais espiritualizadas, misturam algumas coisas, tem esse papo da energia. E aí os alienígenas acabam entrando, meio que tomando um lugar de certos seres espirituais. Tanto que se a gente for estudar os primeiros relatos lá, vai falar de abduções físicas. Então eu tava lá, Tu nave acredita veio e levou, nisso, Eva? né? Hoje a coisa já se vai para um É o que campo eu falei. de uma abdução, por exemplo, astral, Não, uma abdução psíquica, né? Então eu tava eu num não sonho tiro a e aí me hipótese de levaram. não E existem ter. Eu acho que tem. Agora, se apareceu aí, já não sei. Agora, eu acho que existe, sim. Agora, se são cabeçudo com olho grande, essas coisas aí, né? Mas acho que tem. Tem ETs por aí, gente. E aí, Ale, beleza? Tô vendo um negócio de ET de Varginha. Estamos estudando aqui pra ver se existe ou não. tem até religiões, cultos que vão sendo formados em cima da ideia dos UFOs, né? Então as Dorme não, pessoas fica enxergam, aí. inclusive, os Não é alienígenas terror, não, é só como um os salvadores, né? Então vão documentário. ser seres que vão chegar aí no planeta e vão salvar a gente de nós mesmos, vamos dizer. Então eu diria que tem, além de tudo isso, né, uma terceirização da responsabilidade. Que é Sua prima é de lá. Hum, ela viu, é de verdade, ela uma coisa viu. muito humana, né? Então, ao invés da gente limpar a nossa bagunça, vamos esperar que venham seres de outro lugar e resolvam isso pra gente. Quantos anos Vocês ela lembram tem? que eu falei que tava tendo uma movimentação esquisita do exército ali na cidade? Algumas pessoas dizem que pelo menos 2 caminhões militares seguiram para o hospital regional da cidade e logo partiram para o Hospital Humanitas. A teoria é de que eles Unimed. levaram os ETs capturados para o primeiro hospital, que não sabia o que fazer com esse ser, né? Porque ninguém estuda para isso. E depois eles seguiram para o segundo local. E sabe qual é a justificativa de terem isolado o local onde o hospital ficava? Dizem que um casal de anões da cidade estava prestes a ter um filho. Sim, gente, isolaram a área do hospital porque um casal ia dar à luz. Se isso não é suspeito, Brasil, acorda, Brasil, tá bom? Em entrevista, o Como major assim, causa do véi? exército disse que o parto coincide com o fato de que militares da ESA, a escola de sargento de armas, teriam pego a criatura e colocado no caminhão. Na entrevista, não dá pra saber se ele se confundiu ou se ele acabou revelando um segredo. Como se não bastasse todas essas reviravoltas, alguns ufólogos brasileiros, como Ubirajara Rodrigues, Ubirajara. Vitório Pacatini, Claudeir Covo e Marco Petit, defendem a teoria de que o ET seguiu para a Unicamp, em Campinas, São Paulo, Aí, ó, onde Campinas. passou por exames. Supostamente, os médicos legistas tentaram fazer um hemograma na Daqui a- criatura, Tá bom, mas Ale, a já máquina leio. quebrou Deixa eu terminar porque o o vídeo. sangue do ET coagulava rápido e era babadeiro demais, gente. O fato é que nenhum pesquisador da Unicamp reconhece essa história. Por que a gente nunca consegue filmar esses ETs? Por que não tem uma foto do ET de Varginha? Ah, sendo isso aí falam no documentário da Netflix. Fala que antigamente era muito difícil as pessoas terem acesso a câmera. Não tinha câmera, né? Tinha aquelas câmeras de filme, né? De rolinho que tinha que revelar e tudo mais. Falam. Não, ai, podia ter esses documentários no Prime pra gente ver. Mas falam que as autoridades pegavam todos esses negócios, tipo, provas, né? As provas que as pessoas tinham tirado, foto e tudo mais, e confiscava, não deixava. Aí o que eles faziam? Esse do ET de Varginha, eles falaram, na série lá do Netflix, falou que eles fizeram virar chacota, virar piada, igual a gente pensa que é piada, tipo, né? Não dá pra acreditar que foi de verdade, porque realmente é um negócio péssimo. Mas foi intencionalmente feito isso para o pessoal não acreditar que apareceu. Eles fizeram virar chacota mesmo, virar meme, tá ligado? Pra o pessoal não parar de falar do assunto. Aliás, ou falar e pensar que era zoeira, tipo, igual o pessoal pensa hoje em dia. Na série fala que isso foi feito propositalmente, entendeu? Hoje em dia, se aparecesse, ia cair no Reels do TikTok, ia pro TikTok, ia pro Instagram, porque todo mundo tem acesso, todo mundo tem celular na mão, até uma criancinha tem um celular e ia filmar,
É engraçado, por que não aparece? Quando agora que a gente tem a câmera 24 horas por dia na nossa mão, não aparece o ETzinho pra gente dar uma filmadinha. Não aparece. Mas tem um negócio que, não sei se eu mostro hoje, ou outro dia que a gente for ver live, quando eu for fazer live, eu vou mostrar pra vocês que tem... Opa! O povo ia chamar o ET pra gravar TikTok. Ia chamar o ET pra... Por que não tá saindo a vozinha? Eu falei, depois eu vou botar o homenzinho pra falar. Acho que eu tirei, sem querer. Ia chamar o ET pra fazer TikTok. Mas o pessoal gravou. Acho que foi em Magé. Várias luzes assim. Não sei se vocês ouviram falar. Isso foi 2020, eu acho, 2019. Sei lá. Muita gente filmou. Tem várias filmagens aí no YouTube. Lá em Magé, o ET de Magé. Várias luzes passando rápido. Depois eu vou botar no... Vou pegar o vídeo do Você Sabia? Acho que é isso. Que tem mostrando. A gente vê... Não sei se a gente vê hoje ou outro dia. Sei lá, vamos continuar aí. Não tem foto nem do ET, nem das pessoas que capturaram ele, nem dos caminhões lá na cidade, nem do negócio na plantação lá, o submarino voador. Acho que fica aí a reflexão, Mabê, por que a gente nunca fotografa direito? Cara, nessa época, eu acho que é por conta da tecnologia mesmo. Aí, ó. né? A gente não tinha Tipo, celular na mão, pô. Porque se você encontra E aí, hoje Guto, beleza? um dia, não tem como você não postar uma selfie, não tirar uma coisa e tal. Mas naquela época, eu acho que é o fato da tecnologia e deles saberem isso, eles usarem isso a favor deles. Tipo, eles não apareciam na cidade grande, eles apareciam no interior de Minas, na fazenda, lugares que a galera não conhece. ET é bem agro, né? Bem rural. ET adora uma vaquinha. Só aparece onde não tem gente. Ele só aparece no meio do mato. Obrigada, Gil, pelo sub. Muito obrigada. 2 meses, ó. Conhecia. Hoje em dia, eu acho que existe já uma estrutura, sabe? Já existe uma coisa meio assim. Ah, você tá indo lá pro planeta Terra? Então, ó, tem uma série de coisas aqui que você precisa conhecer. Protocolos. Um protocolo, uma coisa de burocracia. E talvez eles se vistam que nem a gente, entendeu? Existe toda essa outra teoria também Pensou? de que tem ETs mais humanoides e tal. Aí a gente pode entrar em ETs diversas humanoides. classificações de ET, pode até render um episódio novo sobre isso. Mas realmente, eu acho que hoje em dia eles sabem quando a gente vê eles e evitam muito mais, né? Naquela época, as meninas viram ele ali num lugar onde elas não tinham um celular pra fazer uma selfie, uma coisa. É, um terreno baldio é muito. Tipo, você não vai acreditar muito, né? Terreno baldio pode ser um cachorro, pode ser. O diabo, o né? diabo. Eu não ia querer uma selfie com o diabo, uma vez. É verdade. Um ET, se eu olhasse e soubesse que era um ET, eu ia querer, mas Você com o tem certeza diabo. com chifre? Falei só pelo entretenimento, porque na vida real eu não conseguiria. As notícias e os relatos Eu tiraria uma somaram a foto. imaginação do povo, que tinha E aí, o montado um ETzinho caso aqui, ó. completo na cabeça. Um OVNI com problemas teria caído em Varginha e todos os seus passageiros teriam se espalhado pela cidade. E as autoridades sabiam Posso de tá amarrado. tudo. Mais do que isso, militares e bombeiros teriam capturado e torturado as criaturas em troca de sabe-se lá Deus o quê. O que eles podiam oferecer, né? Então, depois de tantos relatos e acusações, os militares decidiram abrir o jogo e explicar o que estava acontecendo. Sobre o avistamento no terreno baldio, a explicação oficial foi de que as meninas teriam visto apenas um mudinho, um morador da região que tem problemas psicológicos e que tem o hábito de andar agachado, supostamente catando bitucas de cigarro e pequenos objetos do chão. Tadinho do Um dos homem. outros pontos que pra mim levanta tanto suspeita é que tentaram coagir elas a não falarem, a desmentirem a história. Você sabe disso? Traga suas informações, Aí bebê. que o bicho pega. É. Porque ela Eu quando acho, ela vai eu não sei se tá contar, funcionando. Os caras estão de terno. Isso pra mim já é O assustador. Gil tentou, mas Varginha foi é no. quente. Quem conhece Varginha sabe que Varginha é quente. Foi no layout de terror. Eu acho que não tava habilitado lá. Não sei, aí tem que testar. Tem uns baratinhos lá, se quiser testar. Opa, tamo no hype trem. Eita, ferro. Agora que eu vi. 3 caras de terno
chega na sua casa e fala assim, ó... E, meu, ela bate muito nessa tecla. Que eles falam assim, nós somos a sua mina de ouro. Quem fala assim? Isso pra mim é Google Tradutor. Isso pra mim é gringo, que foi no Google Translator. Nem e existiu falou- o Google ainda, mas tudo bem. É verdade. Não, o Google... Ele o foi num Google Tradutor, dicionário foi no ali pra ver dicionário. como convencer um brasileiro. Como convencer ele. Ah lá, ó. O negócio tá funcionando, mas não tá tocando. Ele é um, como que fala? Ah, fala sério. Ah, no Stream Elements não tá funcionando, não. Tá funcionando, era pra estar funcionando do saldo de alertas, fica aqui embaixo. Ai, não foi. Mas engraçado, não apareceu que os 100 bits veio pra mim, parece. Acho que foi lá no coisa. Será que tem que botar play? Não sei. Eu botei tudo certo. É uma extensão da Twitch. Eu botei os sonzinhos. E é isso, era pra tocar, né? Mas não toca. Eu não sei se precisa de um link do navegador pra botar no OBS. Ele olhou lá porque... Agora, os 100 bits parece que não apareceu pra mim. Só foi dia. Será que foi pro aplicativo? Tipo assim, como vou te dar muito dinheiro. Ele viu lá, mina de ouro. Porque eles ficaram falando isso pra ela. Eu sou sua mina de ouro, nós somos a sua mina de ouro. E ela falou, mas o que vocês são? Não, não interessa quem a gente é. Interessa que a gente vai te dar muito dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas você tem que falar isso, gente. E o que ele queria que elas falassem? Que elas falassem na televisão que era mentira que elas tinham visto o ET. E elas não aceitaram. E elas não aceitaram. Que só prova que o que elas estão falando é verdade, gente. Porque você não ia aproveitar um dinheirinho aí? Nossa, minha filha, por muito menos eu já tô mentindo, tá bom? Muito Não precisa nem me menos. dar um maço de derby, eu já tô falando uma mentirinha Por aí, muito tá bom? menos eu mentiria, nossa. Quanto à movimentação suspeita dos caminhões do exército, o Major Causa disse em uma entrevista que os veículos foram encaminhados a uma oficina chamada Autômaco Comercial para fazer balanceamento e geometria. Mas uma nota fiscal do serviço foi apresentada como prova. Só que existem duas contradições nessa história. A primeira é que a nota apresenta a data de 29 de janeiro, já passados 9 dias do ocorrido. Era A 51. segunda contradição é que dia 20, o dia que o ET teria sido visto, era um sábado, dia que a oficina não abria. É suspeito, hein? E vocês sabiam que os Estados Unidos ainda estariam envolvidos em uma troca bem inusitada? O que eles trocaram, gente? Boatos dizem que o governo brasileiro trocou o ET, ou os ETs de Varginha, pela oportunidade de levar o astronauta Marcos Pontes para o espaço. Gente, esses ETs serviram para isso, olha. Nossa. Sim, o ex-ministro da Ciência. O Marcos foi o primeiro brasileiro a pisar numa estação espacial internacional, isso lá em 2006. Trocaram 10 os anos ET, pô. depois do caso de Varginha. Valeu a pena? Fica aqui a pergunta para Trocaram vocês. os ET. Um dos pontos também que levam em consideração a teoria da conspiração é de que o Brasil teria entrado em contato com o governo norte-americano, trocado os alienígenas que a gente capturou por uma oportunidade de termos um astronauta. Eu amo só essa frase que amiga. você vai dizer. O astronauta brasileiro Marcos Pontes teria sido beneficiado por causa da troca do ET de Varginha por um brasileiro no espaço. Faz muito sentido, Mabê? Olha, ao meu ver, essa é a pior troca que eu posso ver em todo... Você encontra dois ETs, né? Os Estados Unidos ET da Shopee, amam pô. alienígenas. ET da Shopee. Steve Spielberg bombando lá fora, entendeu? Todo mundo assim, ETs, cadê? Aonde? Cara, era ouro. Encontrar um alienígena aqui seria ouro pros Estados Unidos. Trocar pra ir uma ida pra Lua, uma ida pra outro planeta... Não, Não gente, faz valeria sentido. mais, valeria mais. Eu acho também. Eu acho, na verdade, que essa teoria da conspiração foi inventada pelo Marcos Pontes e depois pra mostrar o quanto ele é importante, né? Tipo, olha, deram uns ETs em troca de eu ter sucesso na minha carreira. Olha, Mas não faz sentido nenhum. Essa parte aqui eu não vou Essa não concordar. vai dar. Essa Essa parte não não vai dá, rolar. né? Realmente. E o que você trocaria pelos ETs, Mabê?
pode pedir qualquer Ai, coisa. sabe o que eu ia pedir? Eu ia pedir um show da Beyoncé. Um show da Beyoncé, no gente. seu aniversário. Eu acho que seria. E ela tem umas teorias aí, Illuminati também. Eu Dá pra amo, juntar de tudo. reptiliana E se também. desse o ET pra própria Beyoncé, amiga? Acho que você ia ter mais lucro ainda É do que dar pro verdade. governo. Entregar pra ela direto e falar, faz o que você quiser. Faz o que você e- quiser, só me faça um show. Eu acho uma Imagina, beyoncé@gmail.com. Oi, tudo bem? Eu tô com 2 ETs aqui. Não, mas eu queria só... O que ia ter aqui? Não, você pode usar algum clipe, alguma coisa. Mas é sacanagem pensar nisso também, porque pensa só. Você tem 2 ETs, você querer trocar ou você querer ser amiga deles? Ai, mas se o ET até contaminou a pessoa. Eu acho que ficaria seria meio amiga do bad. ET. Vai que Mas ele me eu leva aí, tentaria, eu, sim, pra ser passear amigo. na nave dele. A gente viu muito filme assim, né? Que é eu legal. acho que a gente já viu muito filme de ET querendo ser amigo pra querer ser, tipo, inimigo, entendeu? Acho que antes de tentar vender pra Beyoncé, eu tentaria conversar um pouco. Conversar. Se eu achar mal educado, antipático, eu falar, quer saber? Vou levar você pra Beyoncé. Mas se por acaso eu encontrar uma, Gente. sabe, às vezes um amigo. Você encontrou um amigo. Um amigo. Você já encontrou um amigo em um lugar que você menos esperava? Num terreno baldio. A pior que tem umas bichas que eu já achei em terreno baldio, viu? Hoje, Varginha recebe muitos turistas e ufólogos que Cara, estudam e Ale, investigam a região. quando eu for pra Andando Minas, pela eu vou cidade, lá você encontra pra Varginha ver os diversas ET. estátuas do ET, Ó. pontos de ônibus e uma enorme caixa d'água em formato de nave Ai, em gente. homenagem aos ET, né, gente? Sem contar um monte de lembrancinha e quinquilharia que você Ah, eu consegue quero. comprar Vou lá fazer com até um cara de vlog. ET. Você Indo em viu Varginha. praticamente tudo que se sabe sobre o caso é baseado em relatos de testemunhas. Não existem fotos ou vídeos. Isso dificulta muito as investigações, tanto para comprovar o acontecimento quanto para refutar. Mas e para você? O ET de Varginha foi um surto ou ele realmente existiu? O governo tá tentando O esconder esse caso governo da está gente? tentando. Então siga a Lorelai Fox em todas as redes sociais e não perde que semana Bora, que Lê. vem tem um novo episódio Deixa de eu ver aqui as Arquivo Oculto. mensagens. E ó, Acho não que é perde pra- mesmo, senão vai te abduzir na sua casa, tá bom? Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Quer jogar o joguinho lá, o Ground, sei lá o quê? Olha só. E aí, gente, vocês acreditam no ET de Varginha? Ai, deixa eu fechar aqui a janela. O ET de Varginha. Ai, vou lá pra Varginha ver, vou ver com meus próprios olhos. Pra ver se existe o ET de Varginha, meu amor.